Bom dia, graça e paz. Quem está feliz com Jesus? Ele tem sido a sua esperança, mesmo em dias difíceis, em dias complicados, Ele tem sido a sua esperança? Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, tremendo e poderoso. Setembro amarelo, mês de consciência e prevenção contra o suicídio. Deus colocou algo no meu coração. Muitos têm passado por situações assim nos dias de hoje. E eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração. O tema da mensagem de hoje: não pare, não é o seu fim. Não pare. Diga assim comigo: não pare, não é o seu fim. Hoje eu quero falar aqui sobre um grande homem, que a Bíblia, um personagem que Deus nos apresentou, um homem extraordinário. Até mesmo quando Jesus perguntou ali para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? E eles falaram: muitos dizem que tu és Elias. E eu quero falar sobre esse homem, Elias. Um homem que não conheceu a morte. A Bíblia nos relata dois personagens que não passou pela morte. O primeiro deles, lá em Gênesis, Enoque. Andou com Deus e Deus o levou para si. Foi arrebatado. E o outro camarada, o profeta Elias, que também não conheceu a morte. Por isso que quando Jesus falou: quem dizem que eu sou? Tu és o profeta Elias. Pensando que era o profeta que tinha voltado, reencarnado, coisa desse tipo. Um homem que quando Jesus estava orando, e no Monte da Transfiguração estava lá Moisés e Elias, consolando Jesus naquele momento da sua decisão, do ápice, quando ele estava ali no monte, já próximo a entregar a sua vida. Um homem extraordinário, um homem que é tido como o maior dos profetas. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Primeira Reis 19, de 1 a 4. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem se amanhã por estas horas eu não tiver tido feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e saiu correndo para salvar a sua vida. Foi-se e chegou em Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. E ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer. E orou: basta, Senhor, tire-me a vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Ei, nós estamos falando de um grande homem de Deus. E eu quero que você conheça a história de Elias. Hoje vamos falar sobre o capítulo 17, 18 e 19 do primeiro livro de Reis, que conta um pouquinho da história desse homem, desse grande homem de intimidade com ele.
E começa assim, lá no capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tebista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Ei, para um camarada dar uma sentença dessa, ele tem que ser muito ligado em Deus. Para um camarada falar assim: só vai voltar a chover quando eu determinar, quando eu falar que vai chover. A intimidade nos céus gera autoridade na terra. Aqui se percebe a intimidade que Elias tinha com os céus, com Deus, para ter uma tamanha autoridade dessa sobre os seus lombos, ao ponto de a sua palavra é que determina. A palavra lançada no mundo espiritual, ela não volta vazia. E aqui a gente entende que o profeta Elias, ele tinha essa intimidade com Deus. Ele conhecia do poder e autoridade que estava sobre ele, sobre os seus lombos. Coisa que muitas vezes passa despercebido por nós. Que muitas vezes nós deixamos ser tomado pelas circunstâncias da vida e esquecemos disso. Que a tua palavra não volta vazia. Que a sua palavra tem poder, tanto para trazer vida, quanto para trazer morte e maldição. O mundo espiritual é gerado por palavras que saem do teu coração, dos seus lábios. Então preste bem atenção no que você anda dizendo. Tem aqui Elias nesse momento como exemplo, ao ponto de a palavra dele ser o suficiente para parar os céus, cerrar os céus e não chover por 3 anos e meio. E ele continua: então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda junto ao rio de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu, o Senhor, ordenei aos corvos que sustente você naquele lugar. O direcionamento de Deus sempre estará presente no planejamento dele para você. Escuta, foi lançada uma palavra, e essa palavra, Deus deu uma direção, um direcionamento para o profeta. Então, os céus vai se cerrar. Então Elias, saia daí, vá para a beira ali do rio Jordão, e ali vai ter água para você, e eu vou te sustentar. Eu já ordenei, eu já preparei a provisão para o seu alimento. Quem está comigo aqui? Deus dá ordens, move algumas coisas para trazer o suporte necessário para que a palavra daquele que tem intimidade com ele seja estabelecida. Você consegue entender isso? Você consegue entender o peso de uma palavra, de uma intimidade com Deus, de uma autoridade que Deus delega para o ser humano? Eu já preparei, eu já ordenei, eu já dei a ordem aos corvos, aos pássaros, que te leve o suficiente para o seu mantimento nesses dias. O que o profeta fez? Pegou a visão, pegou o alinhamento e colocou em prática. Obedeceu, desceu e foi próximo ao rio Jordão, e ali os corvos iam e sustentavam ele, e ali ele bebia da água do rio. Coisa extraordinária. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, o rio secou, estava em seca, secou o rio, porque não chovia naquele lugar. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te e vá para Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali, mais uma vez, ordenei a uma viúva que te dê comida, que te dará o sustento. Aqui já eu quero abrir um parênteses. Nessa primeira circunstância, já ia criar uma dúvida no nosso coração.
Pô, se Deus mandou eu ir para lá porque lá tem água, mas por consequência da seca a água secou, qual seria a primeira atitude do ser humano? Sua? Deus, o Senhor falou que era comigo, mas por que agora eu estou com sede e não tem água? É assim, primeira atitude do ser humano. Foi assim com o povo no deserto. Foi assim. E também, nós também agiríamos assim. Elias poderia reclamar que o rio secou, ou então alinhar seu coração no novo direcionamento de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós ficamos presos em uma palavra que foi determinada, mas o tempo daquela palavra já chegou ao seu final, e Deus já lançou um outro alinhamento, já lançou um outro direcionamento, mas ainda a nossa mente está presa naquela primeira palavra que foi lançada, mas esquece da sensibilidade em Deus, de discernir os tempos, que é hora de levantar e caminhar para outro rumo. Elias tinha a decisão de reclamar, pô, estava tão confortável aqui, estava tão bacana, mas o seu coração estava alinhado em Deus no propósito. Levanta-te e vá, já preparei algo para você ali na frente. Ele foi. Ouvir a voz do Senhor é essencial para reconhecer o cuidado de Deus, porque muitos já entrariam aqui já em confronto com Deus. Deus, o que está acontecendo? Por quê? Por que fechou a porta? Por que não está dando mais certo? Mas quando você reconhece a voz do seu Criador, então você consegue perceber que isso se faz essencial para reconhecer o cuidado dele, que ele já está preparando algo novo. E o interessante, ali ordenei uma viúva que lhe dê comida para você. Deus pediu para ele ir para Serepta, que não fazia parte de Israel, um outro país, Sidom. Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos ajudar, mas nem sempre essas pessoas serão do nosso meio. Olha o que Jesus disse em Lucas 4, 24 e 26. Então Jesus prosseguiu: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhe digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou e por 3 anos e meio reinou aí uma grande fome sobre a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Serepta de Sidom. O que aprendemos com isso? Às vezes a ajuda vem de fora, porque os de dentro estão ocupados demais com os seus próprios anseios. Às vezes a ajuda, o socorro vai vir de fora, porque aqueles que poderiam te ajudar estão ocupados demais correndo atrás das suas próprias coisas. Agora, virando a carapuça para nós, olhando no espelho, Deus muitas vezes levanta alguém lá de fora para ajudar quem está do seu lado, porque você, egoísta, está preocupado com os seus anseios, com a sua vida. Esquece que existe um reino, esquece que existe algo maior além do seu próprio benefício. Quem está comigo aqui? Fique feliz quando o seu telefone tocar por alguém procurando por socorro. Deus te dando oportunidade de ser o reflexo dele na terra. É sempre uma oportunidade de você manifestar o caráter, o amor de Deus para a sua vida. Voltando para o texto 17:14 diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na panela não vai acabar, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra do profeta. Assim comeram ele e ela
e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada pelo profeta Elias. Elias saiu de lá da beira do rio e foi e se encontrou com essa mulher. Essa mulher, ela já estava preparando sua última refeição, porque também já não tinha mais nada na casa dela. Entenda como Deus trabalha. Deus usa o útil e o agradável para a glória dele ser manifestado de uma forma ampla, alcançando vidas de várias formas. Por isso que às vezes é difícil da gente entender como Deus trabalha, porque aqui Deus estava cumprindo um alinhamento, né, segundo a palavra do profeta, mas também queria tratar com essa mulher. Ela estava ali preparando a sua última refeição, e quando ele pediu, ei, me traga um pouco de água, ela falou, vou lá buscar um pouco de água. Ele falou, ei, me faz também um bolinho para mim. Ó, aí já vai ficar difícil, hein? Porque a última refeição que eu tenho, eu só tenho um bocadinho de óleo, de azeite e um bocadinho de farinha. Eu vou fazer a última refeição, tá aqui, estou pegando a lenha, para a última refeição e depois de esperar a morte, para mim e para o meu filho. Aí o profeta lança essa palavra, ei, não haverá morte, a farinha da panela não vai acabar, o azeite do jarro não vai faltar. E essa mulher creu naquela palavra do profeta, e ali a farinha não acabou, e ali a provisão de Deus entrou naquele lar, naquela casa, e eles comeram todos os dias até a segunda ordem do Senhor. O que aprendemos com isso? A previsão dos céus, a providência do céu será abundante na vida daqueles que não colocam limites no agir de Deus. Quando você determina não colocar limites no agir de Deus, você vai conhecer de perto a providência desse Deus que é maravilhoso, desse Deus que cuida, que zela, que toma conta. Mas muitas vezes não percebemos isso e vivemos às vezes passando apertado em várias circunstâncias, em todas as áreas da vida, porque nós limitamos o agir de Deus, porque a nossa fé não é o suficiente para entender a grandeza e a magnitude, o poderio de Deus, em apenas uma palavra, um estalar de dedos, mudar a tua história, a tua vida. Ouvir o profeta e entender a sua missão fará que os céus se abram sobre a sua casa. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela ouviu a voz do profeta e creu naquilo, e ela entendeu a missão dela, que era de cuidar desse profeta no tempo de seca. E ela viu a providência, o sobrenatural, a prosperidade de Deus ali naquele lar, naquela casa. Quem está comigo? E ali estavam eles, desfrutando da intimidade com Deus. Mas de repente, o filho dessa mulher começa a passar mal e morre. O filho dessa mulher morreu. Mesmo você fazendo a vontade de Deus, você estará sujeito a enfrentar grandes problemas. Isso não significa que Deus vai fazer de você um super-herói, que os problemas sairão do seu caminho. Não, pelo contrário. Jesus um dia disse assim: ei, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e eu estarei com vocês nas suas provas. Eu não vos deixarei órfão. Ele venceu e te mostra o caminho para você se tornar um vencedor também. Mas os aflições virão, e quando estiver aflito, passando por momentos difíceis, Ele, o Senhor, estará contigo, te dando força, te capacitando, te dando estratégia, sabedoria para você vencer esse dia mal. Em todas as situações, Deus sempre te surpreenderá com o seu sobrenatural. O que acontece? Mais uma vez o profeta entra a sua fé em ação. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. A intimidade com Deus gera confiança, gera fé, ao ponto de Deus ter prazer em atender a voz dos seus servos. Você consegue imaginar um negócio desse, velho? Você consegue? Cara,
A palavra de Deus fala assim: o Senhor atendeu a voz de Elias. Deus tem prazer em ouvir a tua voz. Deus tem prazer em atender o desejo do teu coração. Claro, sempre que o desejo do seu coração estiver alinhado com o planejamento dele. Deleita no Senhor, e o desejo do seu coração será estabelecido. O Senhor atendeu a voz do profeta. Essa intimidade com Deus gera ousadia para você ir mais longe. Deus hoje está procurando pessoas ousadas, que não se acanhe, que não fique escondido, inseguro atrás de uma situação ou outra, mas que coloque a sua fé a romper, para que possa viver o sobrenatural dele no dia de hoje, nos dias de hoje. E a palavra continua, já no capítulo 18, depois de muito tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo assim: vá, apresenta-te a Acabe, o rei, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi e se apresentou a Acabe, e a fome era extremamente grande em Samaria. Esteja sempre preparado para quando Deus te solicitar. De pronto Elias saiu da casa da viúva e foi procurar o rei. Foi ao encontro de rei, porque Deus tinha algo para fazer. Deus precisava mostrar para o povo de Israel que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que não há outro igual a Ele. E ali, nesse encontro, Elias fala para o rei Acabe: reúna todo o povo, reúna todos de Israel, traga diante do Monte Carmelo os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. E lá foi todos para o Monte Carmelo. Deus quer que o seu coração e a sua mente por inteiro. Chegou lá naquele determinado momento, o profeta Elias, ele disse assim, segundo a palavra do Senhor: então Acabe enviou os mensageiros, né? E depois disso Elias se aproximou a todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, então siga-o. Se é Baal Deus, então siga Baal. Porém o povo não respondeu uma só palavra. Sabe por que o povo não respondeu nada? Porque não se tem argumento quando você está errado. Você tem argumento. Deus quer o coração por inteiro, quer a sua mente por inteiro. E muitas vezes a gente vive como é que fala isso aí? Titubeando, deve ser isso a palavra. Fica andando por um lado pelo outro, sabe? Ora está aqui firme com Deus, daqui a pouco já está fazendo as coisas naturais do desejo do seu coração, sabe? Ânimo doble, a palavra do Senhor chama, sabe? Você ora está num caminho, daqui a pouco está no outro. Você não tem firmeza, não tem decisão. Qualquer vento, qualquer coisa te leva a você, sabe? Falta aquela estrutura, aquele conhecimento. Seja constante nas suas decisões. Aqui o profeta Elias, ele recitou o que Josué disse para o povo quando estava para entrar na terra prometida: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus cuja terra vocês estão morando. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É posicionamento, é decisão. E seja constante na sua decisão. Se você realmente quer conhecer Deus na tua vida, então entregue teu coração para Ele. O destino da tua casa está nas tuas mãos.
O destino da tua vida, da tua casa está na sua mão. É a sua decisão que vai gerar os céus, que vai mover os céus. Preste atenção nisso. Aí o que aconteceu? Foi dado o desafio: traga 2 novilhos. Vocês primeiro, os profetas de Baal, prepara todo ele, mas não lança fogo. Aquele que orar ao seu Deus e mandar fogo dos céus, esse é o Deus verdadeiro. E ali estava lá todos os profetas, desde cedo até meio-dia, e nada acontecia. E passou a tarde e nada acontecia, porque a palavra do Senhor fala e é bem clara: não há outro Deus a não ser o Senhor Todo-Poderoso. As imagens, as esculturas, as coisas que inventam por esses montes de deuses, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não pode agir, tem pé, mas não pode andar. É um amuleto humano. Mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele vem dizendo na sua palavra: confia em mim, eu estou pronto para dialogar contigo. Fala para mim qual é a sua questão. Meus ouvidos não estão tampados para que eu não possa te ouvir. A minha mão não está encolhida, presa, para que não possa agir a teu favor. É a palavra de Deus que vem falando. Mas o ser humano, ele é muito inconstante. Precisamos ser mais firmes na nossa posição, na nossa definição do que realmente queremos para a nossa vida e o que queremos conhecer de Deus, até que ponto. Foi feito tudo isso, nada aconteceu. Então o profeta Elias, ele então decide reunir o povo ali e fala assim a palavra do Senhor: aproximem de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Primeira atitude desse homem de Deus: reparar o altar. Está arruinado. A restauração do altar é a primeira atitude para um coração decisivo. Toma a sua decisão hoje e repare o teu altar, repare teu coração. Algumas coisas precisam ser mudadas, algumas coisas precisam ser alinhadas, algumas coisas é preciso deixar para trás, para você ver o sobrenatural de Deus na tua vida. A restauração do altar é a primeira atitude de um coração decidido em conhecer Deus. E ele continua: pegou as 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala, fez ali um buraco capaz de conter 2 medidas de semente, ou seja, um buraco fundo. E então armou ali a lenha, cortou um novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então ele disse assim: traga-me 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: faça isso outra vez. E disse ainda outra vez: faça isso de novo, pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria no altar, encheu toda a vala ali que estava aberta, o holocausto, as lenhas, estava tudo cheio de água. A certeza do que esse homem estava fazendo e o que Deus iria fazer é tão grande que pediu para colocar o oposto do fogo. Se o propósito era lançar fogo do céu para consumir o holocausto, o camarada vai lá e mete água. Água funciona, o fogo funciona na água. Aqui o profeta estava querendo dizer para nós que o que o Senhor tem para fazer é muito além do natural. Já não é natural, certo? O fogo cair do céu para consumir um holocausto. Mas isso não era o suficiente. Ele queria mostrar para o povo que Deus é muito mais além daquilo. Ele é o que você precisa. Ele é o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Ele é a tua força no seu dia fraco. Ele é o amor que te envolve quando você se sente sozinho. Ele é a tua esperança quando tudo ao seu redor diz que acabou. Ele é o teu sustentador no dia de hoje. E continuou:
Então ele fez a seguinte oração: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, hoje que fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Quando você consegue alcançar o coração de Deus, coisas extraordinárias Deus lançará como propósito na tua vida. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui foi necessário esse extraordinário. Mas hoje, nos dias de hoje, Jesus fez algo maior do que isso para provar o amor de Deus e a intenção dele de nos resgatar. Entregou a sua própria vida numa cruz, e ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, delegando você uma oportunidade de uma eternidade com Deus. Algo muito maior do que esse feito. Será que Deus precisa provar alguma coisa a mais para você no dia de hoje? Será que esse sacrifício na cruz pelo Filho de Deus não foi o suficiente para demonstrar o tamanho da sua importância? Fica uma pergunta. A convicção é gerada através do conhecimento de quem Ele, Deus, é. O profeta sabia o que Deus era capaz de fazer por amor ao povo, por amor a uma só alma. E ele, na fé, deixou levar, deixou as coisas acontecerem, e o sobrenatural de Deus aconteceu naquele lugar. Beleza. Passou esse momento, não chovia, 3 anos e meio já se passando. Então Elias disse ao rei: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de uma abundante chuva. Aí eu pergunto para você: como é que estava o céu? Limpinho, azulzinho, nenhuma nuvem no céu. Mas um homem de Deus, ele não mede as coisas pelo natural, pelo que ele está vendo. O homem espiritual, ele tem o discernimento que se Deus mandou eu ir lá porque ia chover, mesmo que o céu, o cenário não está contribuindo para isso, vai acontecer, porque quem determinou foi Deus. Coisas que muitas vezes não entram no nosso coração, esse entendimento. Muitas vezes a gente olha para o cenário, para a circunstância, pelo momento, e o momento muitas vezes não está favorável. Aí a gente fala: pô, tá difícil de cumprir a promessa de Deus na minha vida. Mas Deus está mandando você abrir seus olhos espirituais no dia de hoje, e lançar a sua boca santa profética e profetizar. Hoje é o dia. E esse homem abriu sua boca e disse: já se ouve o barulho de uma abundante chuva. Não é um sereninho, uma abundante chuva. Ei, o profético enxerga além do material. O pouco se torna abundante quando Deus aprova. O que acontece? Vá. Então o rei foi, e o profeta subiu ao monte, e ele tinha um ajudante, e falou para o seu ajudante: ei, vai dar uma olhadinha, como é que está o cenário aí do céu? Não tem nada. E ele ali voltou a orar. Vai lá de novo. Não vejo nada. Pela 7ª vez, quando o menino voltou, ele falou: olha meu senhor, eu vejo uma nuvenzinha ali do tamanho de uma mãe de um homem, mais ou menos assim, tamanho da minha mão, eu vejo uma nuvenzinha.
desce lá e fala para o rei se apressar a correr, porque vai vir uma chuva abundante. Corre e fala para o rei que vai vir uma abundante chuva, que chegou a hora. Ei. Ai, ai. E ali aconteceu. O rei, a palavra do Senhor diz assim: em pouco tempo o céu escureceu, e a nuvem e vento, né, começou a agir, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, que era uma cidade. E a palavra do Senhor fala: a mão do Senhor veio sobre Elias e o cingiu, ungiu seus lombos, e ele correu na frente de Acabe, na entrada de Jezreel. Entenda o cenário. Fez o sacrifício. O profeta fala para o rei: vá comer, vá descansar, porque a chuva vai vir. Ele sobe ao monte e começa a orar. E começa, né, a mover os céus para aquilo acontecer. Quando ele vê aquela mão, ele fala para o menino: ei, vai lá e fala para o rei sair vazado daqui, porque vai cair chuva com força. Acabe subiu no seu carro de boi, e foi. Elias estava a pé, e a palavra do Senhor fala que o Senhor ungiu o lombo de Elias, e ele chegou primeiro do que o rei, de a pé, cingiu o lombo e correu. Fala de avançar rápido diante do tempo perdido. O Senhor está querendo dizer que no dia de hoje Ele vai encurtar o tempo para algumas coisas acontecerem na tua vida. O Senhor vem falando no dia de hoje que alguma coisa vai acontecer, que vai encurtar o tempo, e aquilo que você está esperando vai acontecer. Acabe estava no carro, mas Elias estava de a pé. Acabe foi na frente, mas Elias subiu para orar. Ei, a oração traz a resposta, a chuva. E a unção que vem através dessa oração, essa unção traz o apressamento, encurta o tempo para as coisas acontecerem. Essa unção é para apressar o tempo parado, o tempo que está paralisado. E hoje Deus quer cingir os seus lombos para você viver alguma coisa que já era para você estar vivendo, mas devido a algumas decisões não favoráveis, ficou travado, ficou paralisado. Hoje Deus unge os seus lombos para colocar você de volta no caminho, para você então começar a deleitar dos planos e projetos de Deus para a tua vida. Quem está comigo aqui? Toma essa palavra no teu coração. Beleza. O rei foi, chegou lá e encontra com a rainha Jezabel. A palavra do Senhor fala assim: contou Acabe a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não estiver feito com a tua vida o mesmo que você fez com esses homens. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, foi e chegou em Berseba, a que pertence a Judá. E ele deixou o seu servo, e ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, de uma árvore, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Impressionante, né? Muitas vezes nós pensamos que as pessoas é super-herói, os pastores, quem sobe aqui em cima, pessoas usadas por Deus, não tem problema, não tem defeito, não sente sua insegurança. Eu relatei aqui a história de um grande homem de Deus, como podemos ver, coisas extraordinárias ele fez. E a mão do Senhor era com ele, e ele era um homem íntimo de Deus e ouvia a sua voz.
Como foi aqui no capítulo 17, como foi falado, e o Senhor disse para ele: levanta-te e vai para a beira do rio, levanta-te daí e vai para a casa da viúva, e ele colocando em prática. Mas aqui, depois de ouvir uma afronta, quem deu ordem para ele sair para algum lugar? Quem deu ordem para ele sair para algum lugar? Pessoas espirituais também são pessoas naturais. Está sujeito em algum momento a tomar alguma atitude que não provém da parte de Deus. Por isso que precisamos sempre orar a Deus e buscar esse discernimento, para ouvir a sua voz. Capítulo 17, Deus manda ir e Elias obedece. Já que nessa passagem, Elias não consulta a Deus sobre a situação e toma a sua própria decisão. Toda vez que você tomar a sua própria decisão sem consultar a Deus, a possibilidade de dar errado é muito grande. A possibilidade de você se frustrar é enorme. Sua decisão pode gerar vida ou pode gerar morte. Nessa situação, gerou insegurança, gerou frustração. O homem acabou de fazer um grande feito, orou e o céu desceu, orou e choveu. Mas diante de uma afronta, você viu em algum outro momento alguém confrontando o profeta? Aqui na passagem, você viu em algum momento? Nenhuma, mas na primeira afronta, ele estremeceu. A afronta gera insegurança. Toda vez que você é confrontado, você vai olhar para dentro de si e analisar a sua capacidade de reagir diante daquilo. E muitas vezes isso abala a nossa fé, muitas vezes abala o nosso emocional, a nossa estrutura psicológica. Todas as vezes que somos estruturados, nós saímos, como se diz por aí, da casinha. Ficamos sem chão. Aí vem o desejo de morrer. Entende por quê? Muitas pessoas entregam a sua vida, se dá por vencido, cai numa depressão. Porque quando é confrontado pelos seus próprios pensamentos, às vezes não é nem pessoas, é pelos seus próprios pensamentos, ela se sente sem força. O desejo de morrer nasce quando vem a exaustão, quando está cansado, quando está sobrecarregado, quando está frustrado, quando tem um sentimento de abandono, quando está sob pressão, quando se sente lutando sozinho, vem esse desejo de desistir, largar a mão de tudo. E a vida, o bem mais precioso que Deus nos deu, acaba perdendo o seu valor. Pessoas se entregam. Aqui estamos falando de Elias, um grande homem de Deus. E você quer mais? Olha só Moisés, um homem que Deus usou também extraordinariamente. Números 11, 14 e 15 diz assim: Moisés dizendo: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, Deus, mata-me de uma vez. Se achar favor aos meus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Moisés, o libertador, que fez os céus parar ali 10 vezes, para provar que Deus era Deus ali no Egito. Um homem que abriu o mar vermelho, um homem que fazia tudo que Deus pedia e ele executava com perfeição. Um homem detalhista, um homem com o coração voltado para o seu chamado. Mas de repente, como ele se encontra? Sobrecarregado, e pede a morte. Um outro profeta, Jonas, diz assim lá em Jonas 4:3: agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas se sentia frustrado, porque Deus falou que ia fazer uma coisa, depois Deus decidiu fazer outra, e ele se sentiu frustrado e desejando a morte. Nós não somos super-heróis,
na nossa vida, na nossa caminhada, vamos enfrentar alguns embates, seremos confrontados muitas vezes por nós mesmos ao olhar no espelho, por outras pessoas que metem pressão sobre você e falam: você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você precisa melhorar. Você vai se sentir cansado, sobrecarregado, você vai se sentir com desejo de morrer. Mas o Senhor manda te dizer: não é o fim. Não pare, não é o teu fim. E aqui esse homem ali chegou no deserto, parou debaixo de uma árvore e pediu a morte. Deitou e dormiu, porque estava cansado, andou o dia todo, com fome e com sede. E ele acorda com um anjo lhe tocando: coma e beba. Ele olhou e viu pão e água, pão quentinho na brasa. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Passou um período de tempo. Novamente o anjo lhe toca e fala para ele: coma e beba. Não pare, não é o teu fim, não é o final da tua jornada, não é o final da tua caminhada. Deus tem mais para você. Deus ainda não concluiu tudo aquilo que tem na tua vida. Não pare, não desanime. E a palavra do Senhor fala que com a força daquela comida que ele comeu, ele caminhou por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ei, eu não sei como está teu coração no dia de hoje, mas Deus manda te dizer: não pare, não pare, não é o teu fim, não chegou o teu final. Hoje o Senhor toca em você, hoje Ele manda um anjo para tocar em você, para revestir as suas forças, e você vai caminhar por mais um período de tempo, até chegar no monte de Deus, aonde Deus vai falar face a face com você. Não pare, não é o teu final. Deus manda um anjo ali para renovar as forças de Elias. O Senhor dos Exércitos renova as suas forças no dia de hoje, para que você possa chegar até o monte de Deus, porque lá Deus quer ter uma conversa séria com você. E assim foi, Elias caminhou e chegou lá no monte. Ali, chegando lá, ele entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio para ele dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, Elias, você sempre ouviu a minha voz. Eu te mandei você tomar essa atitude que você tomou? O que você está fazendo aqui, Elias? Qual era o argumento dele? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor diz para ele assim: saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando. Então um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante dele, ou seja, um furacão passava por ali. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor também não estava nesse fogo. E depois de tudo isso, depois do fogo, do vento, depois de tudo isso que aconteceu, então um som de um suave sussurro veio. Quando Elias ouviu isso, cobriu o seu rosto e lhe disse, e a voz lhe disse mais uma vez: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele repete de novo: fui zeloso com tua obra, fiz de tudo, mas o povo te abandonou e mataram todos os profetas. Só eu fiquei, estão querendo me matar também. Deus pergunta: por quê? Por que você não me consultou? Por que você tomou essa decisão? Por que gerou em você essa indecisão? Por que você ficou com medo? Se eu sempre estive contigo, Elias, se eu sempre estive do seu lado, porque eu tenho prazer em ouvir a tua voz, por que você não orou a mim pedindo um direcionamento? Por que tomou a decisão com suas próprias forças? Por acaso não sou teu amigo, Elias?
por acaso não tem prazer em ouvir a tua voz e te dar um direcionamento? Tu sempre foi obediente, tu sempre foi fiel à minha palavra. Por que dessa vez tu não me ouviu, Elias? Por que deixou que esse medo abatesse teu coração? Porque se sente frustrado, porque se sente sozinho, abandonado. Porventura eu, Elias, alguma vez te abandonei e te deixei só? Você é o Elias de Deus nessa manhã. Você é o Elias e Deus te pergunta: por que se sente sozinho, abandonado? Por que tu pensas que eu te abandonei? Por que tu pensas que eu virei as costas para você nos seus dias difíceis? Por que tu pensas que eu não te ouço mais? Quem foi que disse para você que você deixou de ser especial para mim? Quem foi que disse para você que os meus sonhos e projetos foram cancelados a teu respeito? Quem foi que disse, Elias? Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido não está surdo para que não pode te ouvir. Isaías 1:18, o Senhor diz assim: venham, pois, e vamos discutir esse assunto. Vem cá, vamos conversar sobre esse respeito. Vamos conversar sobre essa tua frustração, esse teu medo, essa tua insegurança. Vamos conversar. Porventura existe alguma coisa que eu não posso fazer por você? A palavra do Senhor diz assim: ainda que os teus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Por que, Elias? Por quê? E o Senhor dá uma ordem. Então disse o Senhor a Elias: vá e volte pelo caminho que tu veio. Vá e volte para o caminho que tu veio. Elias, acho que ficou bem claro aqui, Elias. Eu não te dei a ordem para você parar. Eu não te dei a ordem para você determinar o teu fim, porque a tua vida está nas minhas mãos, e quem determina sou eu. Vai e volte para o caminho que você jamais deveria ter abandonado. Volte. Volte. Não é o teu fim. E ele continua. Chegando lá, você vai ungir Jazael, rei da Síria. Unja também Gel, rei, filho de Nissi, rei de Judá, rei de Israel. E Elias, que será o profeta em seu lugar. Você vai preparar ele. Mas ainda não chegou o teu fim. Você precisa deixar um legado, você precisa deixar um sucessor. Você precisa deixar um sucessor. Você precisa deixar alguém como referência, Elias. Eu depositei minha confiança em você, meus planos em você, e você não pode, Elias, simplesmente desejar a morte pensando que acabou. Você precisa levantar alguém no teu lugar, porque meu reino, minha obra precisa continuar. E eu preciso que você volte, Elias, e prepare alguém no teu lugar. E por final ele fala assim: Elias, só para te dizer, você se deu por abatido, você se deu por medroso, por inseguro, dizendo que você ficou só. Mas eu quero te dizer, Elias, uma coisa: eu também conservei em Israel 7 mil profetas, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou, eu o guardei. Você não está sozinho, tem mais 7 mil lá, tem mais 7 mil. Você não está sozinho. Você não está sozinho na sua luta. Você não está sozinho com os seus porquês. Você não está sozinho diante das suas adversidades.
Deus nos colocou como igreja um pelo outro, orai um pelo outro, ajudai um ao outro. Não tenha medo, vergonha de pedir ajuda. No seu dia mau, não fique sozinho, peça ajuda. Chame alguém para conversar. Chame alguém para jogar para fora todas essas incertezas do seu coração. Porque abate tua alma, porque está batido a minha alma, porque essa aflição dentro de mim. E o Senhor responde: descansa no Senhor, descansa em mim, pois eu sou o seu refúgio. Aquieta tua alma, aquieta tua alma, aquieta tua alma. Se coloque sobre seus pés. Se coloque sobre seus pés. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: não é o teu fim.